Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, é um salmo muito conhecido de todos nós, embora nosso querido futuro pastor Deda nos pediu para assentar, eu convido você para se levantar, só um pouquinho, tá bom? Não tem problema não, é mais um exercicinho, amém? Amém, igreja? Um salmo de Davi, muito bonito para a nossa vida, e Deus se revela ser então tudo o que nós precisamos em cada um desses versículos. Nós vamos então olhar como Deus se revela por meio do pastor Davi, da atividade do pastor, e quanto nós precisamos ser pastoreados na nossa vida, porque o que nos une a este salmo é o fato de que Jesus é o supremo pastor da sua igreja, e todos nós somos ovelhas do seu rebanho, todos nós precisamos ser pastoreados. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pela vida de cada irmão que aqui está nesta noite, de cada família aqui representada. Que o Senhor venha ter um encontro verdadeiro com o nosso coração, Deus. Ministre no nosso coração, ó Pai, a Tua palavra para a nossa vida. Encontre a nossa alma cansada, ferida, angustiada. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor se revele, Pai, a nós de uma maneira poderosa e grandiosa por meio desta palavra que nós lemos. A Tua palavra, ó Deus, que muda a nossa vida, que muda toda a nossa história. Nós te pedimos, ó Pai, desde já te agradecemos, no nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar e ficar à vontade. Davi, queridos, ele usa da sua atividade, da sua profissão, para poder nos falar então sobre Deus, para poder falar sobre nós mesmos e como deve ser a nossa vida com Deus. Aliás, eu gostaria, queridos, que a nossa vida pós-culto, pós-domingo, pós-reuniões de oração, pudesse ser exatamente assim como Davi está fazendo, inspirada por Deus, olhando e observando Deus e como Ele se revela por meio de tudo que há, de tudo que existe, porque tudo aquilo que existe, existe porque Deus é real, porque Deus existe. Deus é a força que move, a força motriz de todo o universo, das nossas vidas. Portanto, queridos, Davi, ele vem nos dizer então, como que nós podemos enxergar Deus de 5 formas maravilhosas, por meio então daquilo que era a sua profissão. Eu gostaria de dizer para você que Deus, em primeiro lugar, Ele é então o nosso provedor. Nós veremos também que Deus é o guia do seu povo, que Deus é o protetor do seu rebanho, que Deus é então o justo juiz e o abençoador do seu povo, que Deus é também o preservador das nossas vidas. Em primeiro lugar, o Salmo de número 23, queridos, ele nos mostra que a aliança de Deus para com o seu povo é para todas as esferas da nossa vida. E ele começa dizendo que o Senhor é o meu pastor, nos dando então
a dica de que nós todos precisamos ter um pastor na nossa vida. Todos nós precisamos ser pastoreados. O povo de Deus foi chamado para ser pastoreado. Há uma conversa no mundo hoje de que, e eu estou ouvindo muito isso, de que a igreja sou eu. Mentira. A igreja é o conjunto, então, das ovelhas do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Os chamados, os escolhidos, aqueles que Deus tem preservado no caminho. Nós sim somos a igreja do Senhor. Mas nenhuma pessoa sozinha pode ser igreja. Todos nós precisamos ser pastoreados. Todos nós pertencemos a um só rebanho, o corpo de Cristo. E é ali que nós devemos então nos encontrar, nós devemos então habitar, nós devemos então viver por toda a nossa vida. Porque Deus tem um relacionamento pessoal com as suas ovelhas. Olha que interessante, apesar de sermos corpo, apesar de sermos rebanho, tratando então nesses termos como um grupo, o relacionamento de Deus é pessoal com cada um dos seus filhos. O Senhor é o meu pastor. Davi está dizendo que apesar de nós estarmos sempre em grupo e a nossa reunião evidenciar então a morte do Senhor até que venha, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, nós temos um relacionamento pessoal para com Deus. Então, nós podemos também relacionar este texto com o maravilhoso Evangelho de João. No capítulo 10, nos versículos 13 e 14, ou 14 e 15, quando Jesus nos diz que eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, elas conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. Queridos, o nosso relacionamento com Deus deve ser dessa maneira, de profunda intimidade. Deus sabe quem nós somos. Versículo 3 do capítulo 10 diz então: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Queridos, o Salmo 23, quando então nós nos vemos num momento em que nós parecemos estar sozinhos, solitários, eu quero dizer para você que Deus não deixa que nós estejamos sós. O primeiro versículo do Salmo 23 nos mostra que Deus é o nosso pastor. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Nós não estamos sozinhos nessa terra. Nós não podemos ficar sozinhos neste mundo. Nós precisamos estar com o rebanho do Senhor. Nós precisamos estar com o nosso supremo pastor Jesus Cristo. Nós precisamos estar em comunhão com os irmãos, em comunhão com Deus, porque o relacionamento de uma ovelha com o pastor é esse que Jesus fala: eu as chamo pelo nome. Eu conheço cada detalhe da sua vida. Eu conheço cada sofrimento que você passa. Eu conheço também cada alegria que você tem. Eu conheço os seus maiores pecados. Eu conheço os seus maiores erros. Mas mesmo assim, o nosso Supremo Pastor não desiste de nós. Ele nos chama todo dia pelo nosso nome. Queridos, você não está sozinho. O Senhor é o seu pastor. Ele sabe tudo aquilo que você precisa. O povo de Deus tem o cuidado e o favor do Senhor dia após dia na sua vida. Você, querido, que é a ovelha do Senhor Jesus, é alvo do cuidado de Deus, da provisão de Deus na sua vida. Não considere que são as suas próprias forças que trazem a você, então, os recursos que você precisa para viver. Não. O Senhor é o seu pastor.
Ele tem te proporcionado tudo. O Senhor é o seu pastor, Ele é o protagonista da sua vida e da sua história. O Senhor é o seu pastor, nada irá te faltar. Nosso Deus te conhece, nosso Deus nos conhece, nosso Deus sabe quem nós somos, as nossas qualidades e os nossos defeitos. O nosso Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos. Portanto, queridos, entre nós e o nosso Senhor deve haver uma relação de pura confiança, que se traduz em fé, uma fé viva, uma fé que vive a confiança no seu pastor. Quando nós confiamos no nosso pastor, queridos, nós não precisamos buscar em outro lugar, nós apenas esperamos em Deus. Se o Senhor então é o nosso pastor, nós podemos ter a certeza de que nada nós teremos falta, porque eu o conheço e Ele também conhece a cada um de nós. O Senhor é o seu pastor, querido. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não está desarraigado. Há quem lute por você, há quem preserve a sua vida, há quem cuida de você muito além das suas próprias forças. Nosso Deus é o nosso provedor. O versículo de número 2 diz então que Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Você percebe que esse versículo então diz que Deus é quem faz. Porque veja bem, o verbo leva-me se refere a Jesus, Ele está me levando. O verbo refrigera-me diz que Ele está me dando refrigério. O verbo guia-me está dizendo que Ele é quem está me guiando. Novamente eu repito, querido, o Salmo 23 diz sobre o Deus da aliança, que é o protagonista na história do seu povo. As pessoas vão enxergar em você, querido, Jesus. As pessoas vão enxergar em você, ovelha de Deus, o próprio Deus. Portanto, queridos, nós não estamos perdidos. O versículo 2 e 3 vai nos dizer que Deus é o guia do seu povo. Isso é muito importante nos nossos tempos, porque a maneira que o pastor guia as suas ovelhas é principalmente pela sua voz. E nós observamos aqui, queridos, que Deus é aquele que sabe qual o caminho para nos tirar do deserto. Deus sabe então tudo o que é preciso fazer para que nós possamos um dia estar junto às águas de descanso, temos refrigério na nossa alma, guiados pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Portanto, queridos, Deus sabe o caminho de levar o seu povo à vida de paz e verdadeira prosperidade. Muitos de nós podemos estar passando por dificuldades e desertos. Muitos de nós podemos estar passando por vales sombrios, como nós vamos ver então a partir do versículo 4. Mas eu quero dizer para você uma coisa: ouça a voz de Jesus que está contida nas Sagradas Escrituras, porque Deus sabe o caminho do deserto, Deus sabe como te tirar então dos laços que a vida pode trazer a você. Jesus sabe o caminho do deserto, tudo que nós temos que fazer é segui-lo. Como é que Deus tira então o sofrimento da vida das suas ovelhas? Em primeiro lugar, fica evidente que nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor. Querido, se você não tem ouvido mais a voz do seu pastor, se a voz dos influenciadores deste mundo, das pessoas que não conhecem a Jesus, mas que são gurus dessa internet, pessoas que aparentam ter experiência, mas são apenas casca, né? Não tem conteúdo nenhum dentro delas. Pare, volte a ouvir a voz do seu Senhor, volte a ouvir a voz do seu pastor. Em segundo lugar, as ovelhas, elas não só ouvem a voz do seu pastor,
elas recebem um comando e executam. Isso que é importante, queridos. Nós temos uma fé viva e verdadeira que faz. A vida com Deus não é teórica, a vida com Deus não é um pensamento, a vida com Deus não é uma filosofia, a vida com Deus é prática diária. A vida com Deus é negar-se a si mesmo todos os dias para vivermos na santidade que Deus quer que o seu povo caminhe. A vida com Deus é ouvir a voz do seu pastor, ovelha, e executar tudo aquilo que Ele te pede. Fazer a vontade de Deus. Volte a fazer a vontade de Deus para a sua vida. Volte a andar em retidão e santidade, se você está precisando. E em terceiro lugar, as ovelhas não ouvem outro pastor. Nós voltamos então lá para o Evangelho de João, capítulo de número 10. Versículo 16, onde Jesus vai dizer: ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Versículo 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Você que é a ovelha do Senhor, querido, você sabe qual é a voz de Deus para a sua vida. A voz de Deus para a sua vida está contida na palavra de Deus. Pare de ouvir a voz de outros senhores deste mundo. Pare de ouvir a voz de pessoas que você talvez nem conheça pessoalmente, sendo que Deus quer ter um relacionamento pessoal com você. Que você também, querido, possa dar exclusividade da sua vida a Deus. O que esses versículos nos ensinam é que a voz do Senhor deve ser a única voz que as ovelhas do Senhor devem ouvir. Isso nos livrará dos males da vida. Isso nos livrará dos desertos que muitas vezes nós estamos enfrentando, causas do nosso pecado. E ele vai enfatizar então no fim do versículo 3, dizendo a seguinte frase: por amor do seu nome, ou seja, segundo a sua aliança. Querido, Deus honrará até o fim a promessa na nossa vida, sempre será constante o seu agir para conosco. E é nesse versículo, nessa frase que nós vemos que verdadeiramente o nosso Deus, Ele é fiel. As águas de descanso, o refrigério da alma, a vereda da justiça, promessa de Deus para a nossa vida, que Ele, pela sua fidelidade, cumpre em cada um de nós. Versículo de número 4, nós observamos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Nós não estamos desprotegidos. A vida tem muitos vales da sombra da morte, mas se nós estivermos ouvindo a voz do nosso Senhor, nós passaremos pelo vale da sombra da morte e seremos vitoriosos no dia final. Eu digo para você, querido, que Deus, Ele é o nosso verdadeiro protetor. Deus é o protetor da nossa vida. Querido, nós precisamos enxergar a proteção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Eu costumo dizer então, num outro tema, numa outra mensagem, relacionada ao Evangelho de Lucas capítulo 5, mas isso cabe muito aqui também para que nós possamos meditar. Deus é o protetor nas situações mais sombrias da nossa vida. Deus é aquele que nos protege das consequências do pecado que vivemos, e cada um de nós vivemos neste mundo, sendo então aqueles que fazem diretamente ou recebem indiretamente a consequência do pecado. Mas em tudo isso haverá a proteção de Deus para a nossa vida. O nosso Deus é o nosso verdadeiro protetor. Não é a tecnologia do nosso carro que nós estamos que nos protege dos acidentes.
Não são então as tecnologias que você coloca nos muros, nas câmeras da sua casa, que protegem a sua casa. Deus é o protetor integral, 100% da vida dos seus filhos. Ainda que nós passemos por situações complicadas, delicadas, a graça de Deus é muito maior do que qualquer vale que nós possamos passar. A graça de Deus é mais abundante, é mais poderosa, é mais eficaz. A graça de Deus, na verdade, queridos, nos revela que nós não estamos desprotegidos. Ainda que nós corramos perigo nessa vida, não pode haver medo do nosso coração, porque nós estamos sendo guiados pelo Supremo Pastor, pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por Jesus Cristo, aquele que tem a chave do aprisco, aquele que guia suas ovelhas para os pastos verdejantes, aquele que preserva a nossa alma mesmo em meio às dificuldades. E aqui então Davi vai citar para nós dois instrumentos muito interessantes: o bordão e o cajado, ou a vara e o cajado. Em primeiro lugar, o bordão, a vara, era um instrumento utilizado para uma punição. Então, queridos, as ovelhas que eram fujonas, que davam trabalho, que faziam então a comunhão daquele rebanho então sofrer, que careciam da constante atenção do seu pastor, o pastor ia lá e corrigia elas. O pastor utilizava da vara e do bordão muitas vezes para feri-las, mas não para que elas ficassem no meio do caminho. Porque, queridos, Deus nos corrige, mas Ele continua nos guiando. Deus nos corrige, mas não aparta dos seus filhos a sua misericórdia. Deus nos corrige, mas Ele carrega-nos no seu colo. É Ele quem percorre o caminho por nós, queridos. É Ele quem nos leva, é Ele quem nos guia. Muitas vezes, queridos, a gente vai precisar de correção na nossa vida. Mas não temas. Jesus é aquele que te leva, ainda assim, para as águas de descanso. A misericórdia do Senhor é todos os dias sobre a sua vida. A graça de Deus, então, é constante sobre a sua vida. Salmo 89 nos diz que ainda que possa haver correção, que deva haver então isso na nossa vida, mas mesmo assim Ele não apartará de nós a sua graça, a sua misericórdia, e fielmente nos guiará para as águas de descanso. Queridos, Deus é o nosso protetor. Deus é aquele que, quando nós perdemos um rumo na nossa vida, Ele também usa o seu cajado. Para as ovelhas que estão feridas, que caíram em meio aos espinheiros ou às pedras, Ele usa o seu cajado para retirá-las de lá. Eu quero dizer para você, querido, que Deus tem todos os instrumentos que preservam a sua vida no caminho dEle. Deus tem todos os instrumentos para te livrar das obras do maligno. Ele é o seu pastor, Ele é o dono da sua vida. A presença de Deus, querido, é segurança para a nossa alma. Mesmo quando as nossas percepções encontram com um vale assombroso e devastador, nós não tememos, pois nós sabemos que o Senhor tem os recursos perfeitos que garantem nossa vida em meio à sombra da morte, em meio à escuridão. O versículo de número 4, então, versículo de número 5, vai nos dizer que Deus, então, querido, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Queridos, Deus é o nosso justo juiz. Ele nos livra das armadilhas contra nós. Nós estamos então, queridos, aqui trazendo para a obra de Jesus na nossa vida, juridicamente, ou seja, perante a lei, seguros diante de Deus, porque Jesus ganha a nossa causa. Jesus vence por nós na cruz do Calvário aquilo que nós nunca conseguiríamos vencer.
Jesus paga o preço, Jesus assume a nossa dívida e paga ela perfeitamente diante de Deus. Por isso, queridos, Ele é o nosso advogado fiel. Deus é aquele que nos faz prósperos, queridos, mesmo em meio aos desafios da vida. Deus é aquele que nos livra dos intentos do inimigo, mostrando ao mundo que Ele é soberano. Deus abençoa de maneira magnífica a vida dos seus filhos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O povo de Deus, querido, e sem triunfalismo algum, mas o povo de Deus evidencia ao mundo que Deus é verdadeiro, que Deus é abençoador, que Deus é o Senhor. Mesmo quando nós somos perseguidos, queridos, Deus usa da bondade e da misericórdia dEle para com a nossa vida. Eu quero dizer para você, você se lembra da história de José, traído pelos seus irmãos, mas mesmo em meio à vala que jogaram José, a graça de Deus estava ali para preservar a vida dele. A promessa de Deus para a nossa vida, queridos, ela vai muito além dos intentos malignos, da maldade do pecado, da maldade humana, da maldade das trevas contra nós. Você pode ter certeza que a bênção do Senhor segue a vida das ovelhas do Senhor. A bênção do Senhor está junto das ovelhas do Senhor. E finalizando, queridos, o versículo de número 6 é a certeza do nosso coração. De tudo aquilo que nós estamos falando e refletindo, nós podemos ter uma certeza: a bondade e a misericórdia de Deus certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. É muito interessante porque Deus, Ele é o nosso preservador. Deus é aquele que persevera por nós. Deus é aquele que mantém os seus filhos no caminho, como nós acabamos de ver no versículo 4. Ele é o protetor e tem todos os instrumentos para nos proteger, para preservar a nossa vida em meio aos vales sombrios. E aqui, queridos, há a certeza de Davi, de que a bondade de Deus e o seu perdão certamente seguirão a nossa vida, enquanto ovelhas do Senhor. Aquele que nos preserva, Davi está dizendo, é aquele que sustém a nossa vida. Aquele que nos preserva é aquele que nos dá todas as condições para que nós sejamos preservados. E aqui há um contraste muito interessante. Quanto mais o tempo passa, mais o pecado afasta a humanidade de Deus. Quanto mais o tempo passa, os nossos olhos podem observar que parece que a maldade do mundo está piorando. Parece que a humanidade está se envolvendo cada vez mais com tudo que é de ruim e que leva à morte. Parece que os frutos da vida do pecado estão aí latentes dia após dia e piorando. E aí Davi vem dizer então de um Deus que preserva a nossa vida. Deus inverte o sentido da nossa vida, querido, porque nós não estamos então sendo corroídos pelo pecado com o passar do tempo, como a humanidade está. Mas, queridos, nós não estamos morrendo dia após dia, mas nós estamos vivendo de graça em graça, de fé em fé, pelo Deus que mantém as suas ovelhas de pé. O nosso sentido é o contrário, queridos. E nisso nós podemos observar algumas características das ovelhas de Deus. Aquelas que estão andando longe dos caminhos perversos, aquelas que têm sido preservadas então por Deus no caminhar, aquelas que têm dado ouvidos a Deus e dado exclusividade a Deus na sua vida.
Aqui, queridos, Davi louva então a constância e a fidelidade de Deus, que é fiel a si mesmo, que é fiel à sua promessa, que é fiel a seu plano perfeito. E então, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, nós observamos aquilo que Jesus então vem nos falar como obra perfeita de Deus na nossa vida. Ninguém a tira de mim. Jesus está referindo às ovelhas do seu aprisco. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Versículo 17. Por isso meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Queridos, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós estamos garantidos na presença de Deus por meio do sangue poderoso de Jesus que verteu na cruz. Isso é garantia para a nossa vida. E ainda Ele nos deixa o seu penhor, nos cela com o teu Santo Espírito, como diz em Efésios capítulo de número 1, para que nós possamos, ao contrário deste mundo que está corroendo com o pecado, vivemos uma vida para a glória de Deus e buscarmos a sua santidade cada dia mais. Isso quer dizer que dia após dia nossa alma é revigorada quando nós andamos com Deus. Dia após dia as nossas forças elas são renovadas quando nós andamos com Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, certamente a bondade e a misericórdia dele nos seguirão, nos perseguirão todos os dias da nossa vida. Portanto, querido, eu quero dizer para você que você é comprado pelo sangue de Jesus. Você, ovelha de Jesus, é comprado pelo valioso sangue do Cordeiro. Você, ovelha de Jesus, pode ter certeza que nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aplicando isso para a nossa vida e encerrando esse momento, nós podemos olhar para este salmo, queridos, e vemos a necessidade de entregarmos a nossa vida para Deus. Porque sem Deus nós não temos um provedor. Sem Deus nós não temos alguém que nos guia, nós estamos perdidos. Sem Deus nós estamos desprotegidos. Sem Deus nós não temos um advogado fiel. Sem Deus nós não temos alguém que nos preserve. Não viva mais assim. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. O reconheça como seu bom pastor. A bondade e a misericórdia de Deus estarão com você todos os dias. Em segundo lugar, confie a sua vida inteira ao Senhor. Davi nos aponta algumas imagens, entre aspas, de Deus. Como Deus se revela ser e atuar na vida dos seus filhos por meio então da atividade de um pastor. Portanto, querido, confie a sua vida plenamente ao Senhor. Não queira ser o Senhor da sua vida. Não queira andar nos seus próprios caminhos. Não queira seguir a sua própria voz. Não queira viver de maneira segundo os seus entendimentos e a sua sabedoria, mas confie a sua vida inteiramente a Deus. Reconheça a Deus como o Senhor da sua vida. Entregue os seus caminhos a Deus. Busque o seu reino. As demais coisas Ele irá nos acrescentar. Nós podemos observar, queridos, que este salmo diz que a obra de Deus na vida dos seus filhos é completa. A obra de Deus na nossa vida é completa. A obra de Deus na nossa vida não precisa de reparo, não precisa de acréscimo. O que nós precisamos é nos juntarmos ao aprisco do Supremo Pastor. O que nós precisamos é reconhecer que sem Deus nós estamos perdidos, desprotegidos. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Em último lugar, esse salmo nos desafia a ouvirmos a voz do nosso bom pastor nos dias bons
mas também nos dias difíceis. Esse salmo nos desafia a continuarmos a caminhar com o nosso Supremo Pastor, mesmo em meio ao vale da sombra da morte, mesmo quando a vida está bem difícil, mesmo quando parece que é o nosso fim. Continue nos caminhos do Senhor. Continue vivendo sua vida com Deus. Com todas as suas forças, queridos, busque a presença de Deus na sua vida. Enxergue a poderosa mão de Deus que tem te guiado, tem te sustentado, tem te provido, tem te ajudado, tem te protegido, tem te preservado em meio ao mundo cheio de calamidades que nós vivemos. Queridos, essa palavra é uma palavra para que nós possamos confrontar muitas coisas da nossa vida. Em primeiro lugar, nós precisamos confrontar se nós estamos sendo ovelhas aprovadas pelo nosso pastor, ou se nós precisamos de correção. Em segundo lugar, é um salmo que então nos revela a dependência do nosso Deus. Por isso eu convido você, neste momento de oração que finalizaremos a nossa mensagem, a poder enxergar como está sendo a sua vida. Todos nós precisamos de aprimoramento, queridos. Todos nós precisamos, isso é fato. Mas se você não tem mais ouvido a voz de Deus na sua vida, se você tem confiado mais a sua vida e o seu futuro às questões políticas ou econômicas do nosso país, ouça mais a voz de Deus na sua vida. Se você tem pautado as suas atitudes pela voz de pessoas importantes da sociedade, se você tem feito as suas apostas, entre aspas, com base nas projeções de pessoas, eu quero dizer para você que isso nos levará para longe da vontade de Deus. As ovelhas do Senhor seguem com exclusividade a voz do seu pastor. É para nós pensarmos, é para nós refletirmos, mas é para nós nos animarmos, porque este salmo termina dizendo da fidelidade de Deus para com o seu povo. Esse salmo termina nos dizendo que, apesar de nós sermos assim, Deus é fiel para com o seu povo. Deus é fiel. Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel à sua promessa. Deus não volta a sua palavra atrás. Nós podemos confiar no nosso Supremo Pastor. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você ainda não, melhor dizendo, o reconheceu como seu Senhor e Salvador, que você possa fazer isso. Tão breve, tão logo. Você precisa ser pastoreado. Nós precisamos viver ao lado de pessoas e sermos guiados por Jesus Cristo. Somente assim nós encontraremos as águas de descanso, as pastagens verdejantes, o refrigério verdadeiro para a nossa alma. Vamos orar. Muito obrigado.